Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionária Esportes, nesta terça-feira, 30 de dezembro de 2025. É muito bom começar mais uma manhã ao seu lado, compartilhando informação, fé e inspiração, já olhando com esperança e responsabilidade para o novo ano que se aproxima. A palavra que nos inspira hoje está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O tema de hoje é 2026, um ano de fortalecimento das nossas raízes. Antes de buscar novos frutos, Deus nos chama a aprofundar as raízes. Raízes firmes sustentam o crescimento saudável, permanecem em tempos difíceis e frutos duradouros. No esporte, fundamento forte garante desempenho consistente. Na vida espiritual, raízes bem fincadas em Cristo garantem equilíbrio, maturidade e constância. Que 2026 seja um ano de aprofundamento na fé, fortalecimento dos valores, alinhamento de propósitos e decisões bem alicerçadas na palavra. Quando nossas raízes estão em Deus, os ventos podem soprar, mas não nos derrubam, apenas nos preparam para crescer ainda mais. Você também pode ouvir a reprise no programa de hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, e nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina. Atenção, houve mudança nas frequências, tá? Frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Vamos seguir juntos construindo mais uma jornada de informação, fé e inspiração? Então permaneça com a gente, porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, e antes do nosso placarzão, hoje só futebol internacional, tá? Vamos para os aniversariantes deste dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano. Bora lá. Bruno Henrique, jogador do Flamengo, hoje faz aniversário. Daí. Diego Lopes, lutador de MMA do UFC. O Thomas Bellucci, ex-jogador de tênis, também faz aniversário aí. Jogador Morato, jogador brasileiro aí, o Morato. LeBron James faz aniversário hoje. É icônico jogador de basquete, né? Tiger Woods, outro cara icônico, jogador de golfe, faz aniversário também. A Jutta Lerdan, holandesa, patinadora de velocidade, grande patinadora, faz aniversário também hoje. A Laila Ali, filha de Muhammad Ali, faz aniversário, boxeadora, né? Faz aniversário. Jogador do Aston Villa, Ollie Watkins, recentemente fez 2 gols, né? Fez 2. Vamos ver se ele marca de novo, né? Porque hoje ele vai jogar contra o Arsenal, né? Daqui a pouco tem a agenda esportiva do dia. Parabéns pro Ollie Watkins. Carson Wentz, quarterback, jogador de futebol americano. O Igor Shesterkin, russo, jogador de hóquei no gelo. Kylia Nemur, a ginasta argelina, que fez história, né? O Rei Fênix, que é lutador da WWE, né? Do wrestling mexicano. O Marvin Musquin, francês, piloto de moto velocidade. E o Gary O'Donovan, remador olímpico irlandês. Parabéns para eles. Hoje, dia 30 de dezembro, fazendo aniversário. Tá aí a lista de aniversariantes de hoje. E vamos para o placarzão do Visionário Esportes. Hoje começamos pela Championship, rodada 24. O Coventry City perdeu em casa para o Ipswich Town por 2-0. Leicester 2, Derby County 1. Middlesbrough 0, Hull City 1. Então os dois líderes perderam na rodada em casa. Millwall 2, Bristol City 1. Norwich 0, Watford 1. Oxford United 0, Swansea 1. Portsmouth 2, Charlton 1. Sheffield Wednesday 0, Blackburn 0. Stoke City 1, Sheffield United 2. West Bromwich 2, Queen's Park Rangers 1. Wrexham 2, Preston North End 1. E Birmingham 1, Southampton também 1. Classificação atualizada.
Aqui lembrando, os dois primeiros sobem direto, do terceiro ao sexto disputam um playoff para uma vaga que sobe para a Premier League. Coventry City continua liderando com 51 pontos, ainda com 8 pontos de vantagem para o Middlesbrough, que tem 43, mas a diferença para o terceiro colocado caiu. O Ipswich Town é terceiro e o Hull City é quarto colocado, ambos com 41. O Millwall é quinto com 39. O Watford subiu para o sexto lugar, agora tem 38 pontos. Preston North End é sétimo com 37 e o Bristol City oitavo com 36. Série A italiana, rodada 17. A Roma venceu o Genoa por 3-1. Sully, Koné e Ferguson fizeram os gols da Roma e Cator fez o gol do Genoa. Classificação: Inter de Milão, líder, 36 pontos. Milan, vice-líder, 35. Napoli, terceiro, 34. Roma, quarta colocada, 33. Juventus em quinto com 32. O Como é sexto colocado com 27. O Bolonha é sétimo colocado com 26. E a Lazio está em oitavo com 24. Liga Portugal, rodada 16, complemento da rodada. O Porto venceu o AVS por 2-0, 2 gols do Samu. Sempre marcando seus golzinhos o Samu. E o Porto lidera com 46 pontos. Impressionante, né? O Porto tem aqui 15 vitórias e um empate em 16 rodadas. Impressionante o Porto. O Sport 5 pontos atrás, vice-líder 41. Benfica terceiro tem 36. Gil Vicente é quarto com 27. O Braga quinto com 26. E o Famalicão, sexto colocado, tem metade dos pontos do Porto, líder, 23 pontos. Copa Africana de Nações, rodada 2, Grupo A. Comores 0, Mali também 0 e Zâmbia 0, Marrocos 3. El Kabi fez 2 gols e o Brahim Dias fez um gol também. Classificação final aqui do grupo, na verdade rodada 3, tá? Corrigindo. É a última rodada desses dois grupos que eu vou citar aqui. O grupo A, então, tem classificação final. Marrocos, dono da casa, 7 pontos. Mali, segundo colocado, classificado, 3. Comores, esperando aí ver se classifica entre os melhores terceiros. E Zâmbia, eliminada, 2 pontos. Grupo B, Angola e Egito empataram em 0-0. E a África do Sul venceu o Zimbábue num jogo dramático por 3-2. Egito classificado em primeiro com 7 pontos. África do Sul, vice-líder, 6 pontos. Angola esperando para ver se classifica entre os melhores terceiros com 2 pontos. E o Zimbábue eliminado com 1 ponto. Liga Saudita, rodada 11. Al-Khalej 0, Al-Fateh 1. Al-Riyad 1, Al-Hazen 2 e Al-Tawon 1, Al-Najma 0. Classificação, o Al-Nassr lidera com um jogo a menos, 30 pontos. O Al-Tawon agora é vice-líder com 28 e o Al-Hilal, terceiro colocado, também com um jogo a menos, tem 26. Vamos lá para as notícias do futebol. Começamos com o Flamengo aqui. O Flamengo anunciou a renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz até dezembro de 2027, encerrando uma longa negociação que se arrastava desde o primeiro semestre e que chegou a gerar incertezas nos bastidores do clube. Com valorização salarial significativa, ele passa a ganhar cerca de 2 milhões e 100 mil reais por mês, entrando entre os técnicos mais bem pagos do Brasil, atrás apenas de Abel Ferreira. A permanência do treinador, vencedor de múltiplos títulos em 2025, garante continuidade ao planejamento esportivo do Flamengo para 2026 e 2027. No anúncio da renovação de Felipe Luiz pelo Flamengo, uma imagem do volante Johnny Cardoso foi publicada por engano nas redes sociais do clube, dando a impressão de que ele estaria chegando ao rubro-negro, algo que não procede. Johnny, que tem dupla nacionalidade brasileira e norte-americana e pertence ao Atlético de Madrid, foi vendido neste ano pelo Internacional, mas não há confirmação de negócio com o Flamengo. A foto usada era, na verdade, o anúncio original de sua contratação pelo clube espanhol e foi retirada minutos depois do post. A gafe viralizou e gerou especulação nas redes, mas o clube não oficializou qualquer interesse ou acerto com o meio-campista. O Flamengo superou as últimas pendências burocráticas com o zagueiro Vitão e o defensor é esperado no Rio de Janeiro na próxima terça-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o rubro-negro até o fim de 2029. Ele deve ser o primeiro reforço confirmado para a temporada 2026. O acordo foi fechado depois que o clube e o staff do jogador resolveram o entrave sobre o pagamento de comissões, permitindo o desfecho positivo da negociação com o Internacional.
Vitão, de 25 anos, chega para reforçar o sistema defensivo e vinha na mira também de outras equipes, com o Flamengo vencendo a concorrência nesta janela. E o Flamengo não desistiu da contratação de Caio Jorge, artilheiro de 2025, defendendo o Cruzeiro, mesmo após a primeira oferta ser rejeitada pela Raposa. A diretoria rubro-negra estudou oferecer 30 milhões de euros, cerca de 195 milhões de reais, e até envolver Everton Cebolinha no negócio, após o Cruzeiro recusar valores abaixo dos 50 milhões de euros pedidos pelos mineiros. A segunda proposta ainda está em análise e a negociação continua em aberto, com o Flamengo disposto a esticar a corda para tentar convencer o clube celeste a liberar o atacante. Se efetivada, a chegada de Caio Jorge seria um dos maiores investimentos do futebol brasileiro na temporada. Vamos lá ver o desfecho dessa novela. No futuro de Memphis Depay no Corinthians, o camisa 10 pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de agora, já que seu vínculo expira em 20 de junho de 2026, deixando o jogador livre para negociar antecipadamente com interessados. Ainda assim, o holandês criou forte identificação com o timão e com a torcida, e sua permanência dependerá de conversas sobre organização interna e estabilidade política no clube, algo que ele tem colocado como condição para estender sua estadia até além de 2026. Além disso, fatores esportivos como a disputa de copas e o desejo de manter ritmo antes de competições internacionais pesam na decisão de não se transferir já no primeiro semestre. Nos bastidores, há também acordos em andamento para quitação de dívidas e bônus com o atleta, o que busca fortalecer a relação entre o jogador e clube antes de uma possível negociação. Corinthians e Botafogo estão negociando uma possível troca de jogadores para a janela de 2026, com o timão de olho no meio-atacante Jefferson Savarino, peça importante do Botafogo e com histórico de títulos no clube. A proposta alvinegra passou por oferecer o zagueiro Félix Torres na troca, mas o Botafogo quer nomes titulares como Gustavo Henrique ou o volante Ranielli para aceitar o negócio. O Corinthians, por sua vez, resiste a liberar titulares que foram fundamentais na campanha de 2025, frustrando até aqui os planos do Glorioso. As conversas ainda estão em fase inicial e os clubes seguem buscando alternativas para viabilizar a negociação sem desmontar seus principais elencos. O lateral direito Renzo Saravia, de saída do Atlético Mineiro, foi oferecido ao Corinthians, que agora analisa a possibilidade de contratá-lo para 2026. O argentino de 32 anos não renovou com o Galo e após um impasse sobre a duração do novo vínculo e fica livre no mercado ao fim de dezembro. A negociação está nas mãos do novo executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, que consultará o técnico Dorival Júnior antes de avançar ou descartar o reforço. Saravia chegaria sem custo de transferência e pode suprir uma carência na lateral direita, onde o Corinthians tem apenas Mateuzinho como opção natural na posição. Antes de qualquer acerto, o clube ainda precisa superar o transfer ban imposto pela FIFA CBF para poder registrar novos jogadores. O Guarani oficializou a contratação do volante Ralf, ídolo do Corinthians, para disputar o Campeonato Paulista de 2026. Ele chega a Campinas nesta segunda-feira, na verdade praticamente já chegou, para exames, e assinou o contrato inicial válido até o fim do estadual, com chance de extensão para o restante da temporada. Aos 41 anos, Ralf teve passagens marcantes pelo Timão, com títulos como Libertadores e Mundial de Clubes, e vinha do Vila Nova antes do acerto com o Bugre. Por outro lado, o goleiro Fernando Miguel, de 40 anos, rescindiu o contrato com o Guarani após sentir dores no joelho operado em 2024, ficando fora do time e avaliando a aposentadoria. O volante Lucas Cândido, da Ponte Preta, campeã da Série C, revelou que parte do elenco enfrentou um verdadeiro drama salarial durante a temporada, chegando a trabalhar em 2 empregos paralelos para manter suas despesas enquanto esperavam pagamentos em atraso do clube. Cândido entrou na justiça contra a Ponte, cobrando cerca de R$709 mil por salários e pendências, refletindo uma sequência de ações de jogadores contra o clube por direitos não pagos, mesmo após a conquista do título. A situação expõe os desafios financeiros e operacionais enfrentados por atletas em equipes com dificuldades econômicas, mesmo em meio a campanhas vitoriosas.
O Fortaleza anunciou Pedro Martins como novo CEO de futebol do clube, em substituição a Marcelo Paz, que deixou o Leão para assumir o cargo de executivo no Corinthians. Martins tem currículo sólido no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Cruzeiro, Botafogo, Atlético Paranaense, Santos e Queens Park Rangers, e chega com a missão de readequar o projeto esportivo e buscar o retorno à Série A em 2026 após o rebaixamento na última temporada. Formado em administração com MBA em Indústria do Futebol e certificações internacionais, o novo CEO já falou em trabalhar intensamente para alcançar os objetivos do clube com o apoio da torcida. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com mais notícias aqui do futebol. Tem notícias do Santos, do Cruzeiro, tem notícias do Mirassol, do Vasco, do São Paulo, entre outros clubes. Não sai daí, hein? Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol para você. Começamos pelo Santos aqui, ó. O Santos anunciou que vai instalar grama sintética no campo 1 do CT Rei Pelé, com o novo piso Soccer Grass HD Organic Pro, homologado pela FIFA. Parte da modernização da estrutura de treinamento do clube visando a temporada 2026. A grama artificial promete maior durabilidade, menos manutenção e superfície mais uniforme, beneficiando o trabalho diário e a preparação dos atletas, com certificação prevista após a conclusão das obras. O Santos destaca que o espaço será útil também para adaptar o elenco a jogos em campos sintéticos, embora o tema gere debate entre jogadores e torcedores sobre impacto esportivo e físico. No caso de Gabigol, o futuro do atacante segue sem definição ao final de 2025, com Santos e Cruzeiro ainda negociando um possível empréstimo à Vila Belmiro, mas sem acordo fechado até o momento, em razão da divisão salarial e limitações financeiras do Peixe. O Santos tem otimismo nas conversas e estuda diferentes formatos de contrato, mas a alta folha salarial de Gabigol, ele recebe cerca de 3 milhões e 400 mil reais por mês no Cruzeiro, é o principal entrave. Enquanto isso, o atacante se planeja para se reapresentar normalmente ao Cruzeiro na Toca da Raposa em 2 de janeiro, conforme cronograma de pré-temporada, já que ainda não há definição sobre sua saída. Além disso, houve sondagens de clubes do exterior pelo camisa 9, mas ele mostra preferência por seguir no Brasil caso saia de Belo Horizonte. Mas Cruzeiro. No Cruzeiro, o novo técnico Tite está em modo ativo na janela de transferências, participando diariamente das negociações com a diretoria e ajudando a definir alvos de reforços e saídas para 2026. O treinador já estabeleceu contatos diretos com jogadores, incluindo tentativas de aproximação com o meia Gerson, e tem indicado nomes para reforçar zagueiros e o ataque, ao lado do departamento de scout celeste. Tite também orientou a manutenção de peças importantes, como Matheus Pereira e Caio Jorge no elenco para a próxima temporada, e busca montar um time mais competitivo visando a Libertadores. O Cruzeiro segue com interesse em contratar o volante Gerson, atualmente no Zenit da Rússia, e sonho do clube para a temporada de 2026. Mas a negociação não evoluiu e ainda está no ponto zero, sem proposta formal apresentada ao clube europeu. O brasileiro de contrato longo com o Zenit tem reapresentação marcada para 12 de janeiro, quando retorna aos treinos do time russo depois das férias, o que mostra que o desfecho ainda está distante. O Zenit, por sua vez, dificulta a saída e pede valor considerado alto pela diretoria celeste, deixando o negócio em aberto enquanto o Cruzeiro monitora a situação no mercado de transferências. Mas Cruzeiro. Cruzeiro fez consulta pelo atacante Chico da Costa, de 30 anos, que pertence ao Cerro Porteño do Paraguai e se destacou na temporada pelo Mirassol, com 6 gols em 20 jogos no Brasileirão, entrando no radar da Raposa como reforço para 2026 a pedido do técnico Tite. As conversas com o clube paraguaio estão em fase inicial e a diretoria celeste estuda a possibilidade de compra de parte dos direitos econômicos, com o jogador vindo para agregar mais opções ao setor ofensivo, diante da carência de um centroavante de área fixo. O interesse também reflete o Cruzeiro ativo no mercado, enquanto monta o elenco para competições como o Brasileiro e a Libertadores em 2026. O Mirassol acertou a contratação do zagueiro William Machado, que pertence ao Ceará, para reforçar o elenco visando a temporada 2026, incluindo a Copa Libertadores, após a ótima campanha no Brasileirão e os desdobramentos do mercado da bola. William Machado, de 29 anos, foi um dos principais nomes da defesa do Ceará em 2025, com 51 jogos, e agora deve se apresentar ao Leão do Oeste nos próximos dias, após o acerto entre os clubes. Permanecem apenas detalhes burocráticos para a assinatura. A negociação
representa uma saída importante para o vovô, que busca ajustar seu elenco após o rebaixamento, e ao mesmo tempo fortalece a retaguarda no Mirassol para a disputa continental. No Vasco, o argentino Benjamin Garré, contratado no início de 2025, deve ser negociado na próxima janela, após temporada apagada e perder espaço na equipe diante de nomes como Nuno Moreira, Ryan e Andrés Gomes. A diretoria estuda propostas para aliviar a folha salarial. Paralelamente, o clube avançou na contratação do colombiano Johan Rojas, meio atacante de 23 anos vindo do Monterrey do México, em negociação por empréstimo de 1 ano com obrigação de compra já bastante encaminhada. O Vasco também retomou conversas com o Colo-Colo pelo zagueiro Alan Saldívia, reforçando o interesse em fortalecer o setor defensivo para 2026. As tratativas estão em andamento, sem oferta oficial até o momento. O São Paulo tenta driblar a maior crise política interna dos últimos anos, focando o trabalho de futebol no mercado de transferências, isolando a gestão esportiva dos confrontos e protestos contra a diretoria e dando autonomia ao executivo Rui Costa para conduzir reforços e saídas de jogadores. O tricolor já acertou a chegada do goleiro Carlos Coronel e do volante Danielzinho e busca outras opções dentro do orçamento sem entrar no turbilhão de conflitos no conselho e ameaça de impeachment do presidente Júlio Casares. Internamente, a estratégia é manter negociações pontuais e evitar gastos excessivos, com foco em empréstimos, contratações baratas e saídas para equilibrar caixa, tentando reforçar o elenco de Hernan Crespo sem que a crise política interfira diretamente nas decisões esportivas. O São Paulo tem interesse no Meia Lima do Fluminense e já fez sondagens à diretoria carioca pelo jogador, que não figura entre os titulares e vê com bons olhos uma possível transferência ao Morumbi para 2026. Porém, o negócio ainda está em fase inicial e outros clubes, como o Vasco, também demonstraram interesse no atleta. No meio-campo, o tricolor monitorou o volante Alan do Flamengo com a ideia de um empréstimo com opção de compra, atrelado a metas, já que ele perdeu espaço no rubro-negro. Nas conversas, o Flamengo tem sido cauteloso em avançar enquanto aguarda definições técnicas. Paralelamente, o Flamengo avalia o volante Marcos Antônio e estuda um modelo de negócio para tirá-lo do São Paulo, mas o tricolor tem preferência contratual assegurada para exercer a compra ao fim do empréstimo, mantendo o meio-campista no Morumbi para 2026. O Fluminense levou os novos uniformes produzidos pela Puma ao Conselho Deliberativo nesta segunda-feira, dia 29, para aprovação oficial, marcando a mudança de fornecedora de material esportivo a partir de 2026, após o fim do vínculo com a Umbro em 31 de dezembro. O contrato com a Puma já está acordado por 5 temporadas, até 2030, e os modelos, incluindo a camisa tricolor, a branca e a de goleiro, foram apresentados no Salão Nobre de Laranjeiras. Com a aprovação concluída, o lançamento dos novos uniformes está previsto para janeiro de 2026, com estreia dos mantos já na Copa São Paulo de Futebol Júnior e nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. O Fluminense oficializou a contratação do zagueiro James, destaque do Mirassol no Campeonato Brasileiro de 2025, como seu primeiro reforço para a temporada 2026. O defensor de 25 anos assinou o contrato até dezembro de 2030 e já realizou exames médicos no CT Carlos Castilho, sendo integrado ao elenco tricolor. James foi titular em 37 dos 38 jogos pelo Mirassol, ajudando o clube a conquistar vaga inédita na fase de grupos da Libertadores, e chega ao Flu para reforçar a defesa após perdas no setor. O Flu pagou cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 22 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador, em negócio considerado expressivo para a posição. O Grêmio já se movimenta no mercado com o técnico Luiz Castro e trabalha para reforçar o elenco em 5 posições, buscando goleiro, zagueiro, volante e 2 atacantes como prioridades para a temporada 2026, todas tratadas como reposição às saídas e ajustes no plantel. Entre os nomes sondados está o zagueiro Adrielson, de 27 anos, atualmente no Al-Assel dos Emirados Árabes, e que já trabalhou com Castro no Botafogo, reforçando o vínculo treinador-jogador na busca por reforços defensivos. O clube também tem conversado por outros alvos, como o volante Everton Araújo do Flamengo, e monitora opções no ataque enquanto aguarda a liberação do transfer ban pela FIFA para registrar novos contratados.
O dono da SAF do Botafogo, John Textor, oficializou uma proposta à Eagle Football Holdings para recomprar a própria SAF do clube, hoje gerida pela empresa Multiclubes, da qual ele é acionista majoritário, em um movimento que vem se desenrolando há meses nos bastidores do futebol e da justiça. A intenção de Textor é separar o Botafogo da Eagle, deixando o clube fora da estrutura que também inclui times como o Lyon e o RWD Molenbeek. E assim, melhorar o fluxo de caixa e o foco esportivo da SAF em meio a disputas internas e impasses com outros acionistas da holding. Detalhes financeiros da oferta ainda não foram divulgados e o andamento da negociação depende do aval de credores e do conselho da Eagle Football, que terão de analisar a proposta antes de qualquer definição. O movimento ocorre em meio a uma crise societária e judicial, envolvendo Textor, outros investidores da Eagle e a posição do Botafogo dentro do grupo. Questões que marcaram grande parte de 2025 nos bastidores do futebol carioca. O Botafogo entrou na briga pela contratação do atacante Hulk, de 39 anos, que hoje está no Atlético Mineiro e tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2026. As conversas com o staff do jogador vêm desde dezembro e ele teria sinal verde para negociar a saída, mas o negócio é considerado difícil devido às cifras envolvidas. Apesar do interesse do alvinegro carioca e de concorrência no mercado brasileiro, o Atlético Mineiro descartou oficialmente vender Hulk para equipes do futebol brasileiro, mantendo a intenção de não liberar o ídolo para rivais nacionais, o que complica qualquer transferência nesta janela. O cenário deixa a negociação incerta. O Botafogo ainda pode tentar um acerto para 2026, sobretudo se o contrato do atacante permitir saída gratuita a partir de junho, mas por enquanto não há acordo formalizado entre as partes. O volante Marlon Freitas abriu mão dos cerca de 10% que detinha dos seus direitos econômicos, o que destravou a negociação entre Botafogo e Palmeiras e permitiu que o negócio avance para a fase de troca de documentos e visando a conclusão da transferência. Com isso, 100% do valor da venda, cerca de 6 milhões de euros, aproximadamente 33 milhões de reais, ficará para os cofres do Botafogo, e o Palmeiras prepara contrato de 3 anos com o meio-campista. A operação está em reta final após o gesto de renúncia do jogador, que era um dos entraves, e a expectativa é que os clubes finalizem a formalização e anunciem a contratação em breve. O jovem atacante Yuri Alves, promessa de 19 anos, revelada pelo Atlético Goianiense, foi comprado pelo Red Bull Bragantino nesta janela, com o clube paulista pagando 3 milhões de reais por 50% dos direitos e opção de adquirir mais 20% por outros 3 milhões de reais, negócio que pode render até 6 milhões ao Dragão. Yuri, que se destacou nas divisões de base e também atuou pela equipe profissional em 2025, esteve na mira de Palmeiras e Botafogo, mas o Massa Bruta venceu a concorrência ao oferecer pagamento à vista e acelerar a conclusão da transferência. O atacante já realiza exames médicos em Bragança Paulista e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias como reforço para o clube paulista. O Coritiba formalizou uma proposta pelo atacante Breno Lopes, que pertence ao Fortaleza, e tem contrato até 2028, avançando a tentativa de reforçar o setor ofensivo para 2026 com um jogador experiente no futebol brasileiro. O atleta de 29 anos foi um dos destaques do Fortaleza na última temporada, com 10 gols e 7 assistências em 52 jogos, e o Coxa ofereceu contrato de 4 anos na negociação. O negócio ainda depende da resposta do Leão do Pici, que até aqui aceita vender o atacante, e das conversas sobre valores e detalhes contratuais antes de um eventual acerto final. O Internacional confirmou que vai renovar o contrato do volante Bruno Henrique até o fim de 2026, após o jogador atingir metas contratuais que ativaram a cláusula de extensão automática do vínculo, que terminaria em 31 de dezembro. A decisão ocorre mesmo com parte da torcida reagindo negativamente à permanência do experiente meio-campista de 36 anos, que não vinha sendo titular constante e tinha o ciclo no Beira-Rio em debate. Com o novo contrato, Bruno Henrique é aguardado para a reapresentação do elenco no dia 3 de janeiro, já sob o comando do técnico Paulo Pesolano, e deve integrar a preparação de 2026 normalmente. Mais internacional, ele fechou a venda do atacante Ricardo Matias, de 19 anos, ao Al Ahly, da Arábia Saudita, em negócio que gira em torno de 10 milhões de euros, aproximadamente 65 milhões e 600 mil reais. Com o centroavante já realizando exames médicos e rumando ao país árabe para assinatura e anúncio oficial.
O Inter detém 60% dos direitos econômicos do atleta, ficando com cerca de 39 milhões de reais da transação, enquanto os outros 40% pertencem à Ferroviária. Matias se destacou na temporada de 2025 no Beira-Rio, com vários jogos e gols pelo profissional, e sua saída reforça o caixa colorado na reta final do ano e marca uma das principais vendas do clube. O Internacional já definiu a comissão técnica que acompanhará o técnico Paulo Pesolano na temporada 2026, com nomes confirmados para os principais cargos de apoio ao treinador uruguaio. Entre os auxiliares estão o ex-goleiro Esteban Coco Conde e o jovem Mauro Jarodic, de apenas 24 anos, que integra a equipe técnica fixa ao lado de Pesolano no Beira-Rio. Além deles, a comissão inclui o preparador físico Gonzalo Álvares, o analista de desempenho Manuel Ramos e o coordenador técnico Matias Filippini, formando a estrutura de trabalho do novo comandante para a próxima temporada. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias de outros clubes brasileiros e também do futebol internacional. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e bora para mais notícias aqui do futebol. O clube do Remo avançou nas negociações para contratar o atacante ala Iago Pikachu, que está de saída do Fortaleza após o rebaixamento e vínculo encerrado no fim de dezembro de 2025. A diretoria formalizou uma proposta e as conversas estão evoluindo com sinal positivo do jogador, deixando o acordo com otimismo para ser sacramentado ainda antes da virada do ano. Pikachu, de 33 anos, teve grande carreira no futebol brasileiro, revelou-se no Paysandu e se firmou no Fortaleza. E sua possível chegada ao Leão Azul para a Série A de 2026 é vista como um reforço de impacto físico e técnico. Ele pode atuar tanto como lateral quanto mais avançado pelo lado do campo. Internamente, a expectativa no Remo é que o acordo seja concluído em breve, mas ainda não houve anúncio oficial. O Sport iniciou a pré-temporada de 2026 com apenas 12 jogadores apresentados ao técnico Roger Silva no CT, resultado de uma barca de saídas e readequação financeira após o rebaixamento. A maioria dos atletas com contrato não apareceu e o clube optou por utilizar o time sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano. Os 12 presentes ao primeiro dia de atividades foram Adriano, Kaique França, goleiros, Ramon Menezes, Matheus Alexandre, Zé Lucas, Adriel, Pedro Martins, Luciano, Lucas André, Barleta, Dieguinho e Zé Roberto. O executivo de futebol Ítalo Rodrigues explicou que o clube não tem condições de pagar a maior parte do elenco que terminou 2025, o que desencadeou a saída em massa de jogadores e a necessidade de enxugar a folha salarial. Em paralelo, o Leão já tem até 18 nomes fora dos planos para a próxima temporada, com dispensas e negociações adiantadas para reduzir ainda mais o grupo profissional. O Bahia está negociando a contratação do lateral direito argentino Román Gomes, de 21 anos, destaque do Estudiantes de La Plata e campeão argentino, em estágio avançado de conversas com o clube tricolor para reforçar a posição em 2026. Gomes tem sido titular na equipe argentina, disputou 26 jogos em 2025 e enfrentou o Flamengo nas quartas da Libertadores, e sua experiência em competições de alto nível agrada a diretoria do Esquadrão de Aço. A negociação ganha força após a saída de Santiago Arias e o Bahia já apresentou proposta pelo atleta, que pode ser um reforço jovem para a lateral direita na próxima temporada. O CEO do Bahia SAF, Raul Aguirre, comemorou os números financeiros de 2025 e revelou que o tricolor atingiu mais de 400 milhões de reais em receitas no ano, um crescimento de cerca de 40 a 45% em relação a 2024, resultado considerado muito significativo pela diretoria. A marca foi alcançada com soma de receitas operacionais e vendas de atletas, impulsionadas também pelo crescimento no número de sócios torcedores, recorde de 76 mil, e médias de público fortes ao longo da temporada. O executivo destacou o fortalecimento financeiro e o planejamento estratégico da SAF sob gestão do Grupo City, que busca aproximar o Bahia dos maiores clubes do país em sustentabilidade e desempenho fora de campo. O Vitória demonstrou interesse em repatriar o atacante David hoje no Vasco, mas as conversas esfriaram e o negócio não avançou nesta janela. O clube baiano buscava um empréstimo, porém a direção do Vasco só aceitou liberar o jogador com opção ou obrigação de compra, condições que não foram bem vistas pelo Vitória por limitações orçamentárias. Além disso, o staff do atleta pediu cláusula de compra obrigatória e um contrato prolongado, o que travou ainda mais a tratativa. Com isso, a tendência é que o Leão desista de seguir na negociação,
atenção e passe a observar outros nomes para reforçar o ataque em 2026. David perdeu espaço no elenco vascaíno na reta final de 2025 após retorno de lesão e chegada de reforços e continua no Gigante da Colina por hora. Vamos ao futebol internacional. O astro Cristiano Ronaldo voltou a falar publicamente sobre a busca pelo seu 1000º gol na carreira, após marcar 2 gols pelo Al Nassr e chegar a 956, somando clube e seleção. Ele disse estar confiante em alcançar a marca histórica se não houver lesões, e que a paixão pelo futebol o mantém motivado a continuar jogando por mais 1 ou 2 anos. Ronaldo recebeu recentemente o prêmio de melhor jogador do Oriente Médio no Globe Soccer Awards e reforçou que o 1000º gol é uma meta clara antes de encerrar a carreira, sem descartar jogar em diferentes ligas enquanto persegue esse objetivo. Especialistas projetam que, mantendo o ritmo de gols e sem lesões, ele pode atingir os 1000 gols ainda em 2026, um feito sem precedentes no futebol moderno. No Aston Villa, o técnico Unai Emery vem conduzindo uma temporada histórica na Premier League, com a equipe registrando uma sequência de 11 vitórias consecutivas em todas as competições, igualando o recorde de triunfos do clube, que datava de mais de um século atrás. A série inclui um 2-1 épico sobre o Chelsea, com virada no segundo tempo, fruto de mudanças táticas e substituições assertivas de Emery, que tem mantido o time competitivo mesmo depois de começar a temporada sem vitórias. Essa arrancada colocou o Villa na briga pelo topo da tabela, com o time a poucos pontos do líder Arsenal, e o treinador espanhol guarda equilíbrio entre ambição e prudência, ressaltando foco jogo a jogo, sem se colocar como favorito ao título. Jogadores e imprensa destacam a resiliência e organização tática implantadas por Emery, que transformaram o Villa em um dos times mais quentes da liga, com a equipe acumulando pontos em sequência e sendo como ameaça real ao chamado Big Six tradicional. O Manchester City teme perder o atacante Omar Marmoush para um rival da Premier League na janela de transferências de 2026, especialmente o Tottenham, que tem o egípcio como alvo após ele ganhar destaque no Eintracht Frankfurt, antes de chegar ao City em 2025 por cerca de 59 milhões de libras. Marmoush, de 26 anos, tem tido poucas oportunidades nessa temporada por lesões e escolhas do técnico, o que alimenta especulações de que o clube inglês possa aceitá-lo negociar com o Spurs ou outro concorrente que ofereça chances de jogo mais regulares. O cenário preocupa a diretoria do City, que prefere manter o atacante como opção no elenco, principalmente enquanto Pep Guardiola continua reconfigurando o ataque após saídas e possíveis chegadas. O Bournemouth espera que a transferência de Antoine Semenyo para o Manchester City seja oficializada nas próximas horas, após conversas positivas entre os clubes sobre os termos de pagamento da cláusula de 65 milhões de libras e um acordo verbal com o jogador. O clube ainda sonha em contar com o atacante para o jogo contra o Chelsea antes da saída, mas o acerto pode acontecer já com a abertura da janela em 1º de janeiro. Semenyo tem preferência por seguir para o City, apesar de interesse de Liverpool e de outras equipes da Premier League, e sua possível saída colocará pressão no Bournemouth para encontrar o substituto no ataque. A Lazio anunciou que o técnico Maurizio Sarri foi submetido a um procedimento cardíaco, uma ablação por catéter após diagnóstico de fibrilação atrial, arritmia cardíaca, no Hospital Tor Vergata em Roma, e que a cirurgia foi bem sucedida. O clube disse que Sarri, de 66 anos, está bem e deve retomar suas funções nos próximos dias, com sua ausência sendo breve. A intervenção foi acompanhada pelo médico da equipe e não deve impedir o trabalho normal à frente da Lazio, que segue a preparação para o calendário da Série A italiana. A FIFA anunciou que a procura por ingressos para a Copa do Mundo de 2026 está batendo todos os recordes, com mais de 150 milhões de solicitações registradas em apenas 15 dias, desde o início da fase de sorteio aleatório de vendas, o que representa mais de 30 vezes a oferta de ingressos disponíveis e superou qualquer marca anterior na história do torneio. A demanda vem de torcedores de mais de 200 países, impulsionando debates sobre preços e capacidade de atendimento. O presidente Gianni Infantino destacou que isso evidencia o enorme interesse global pelo Mundial, cuja fase atual de vendas segue até 13 de janeiro de 2026. A FIFA anunciou uma parceria com o Dubai Sports Council para lançar a partir de 2026 em Dubai uma nova cerimônia anual de premiações do futebol mundial, que será a única oficialmente organizada pela entidade para celebrar os melhores jogadores, treinadores, equipes e conquistas do ano anterior.
O acordo foi formalizado com a assinatura de um memorando de entendimento durante o World Sports Summit, com presença de altos líderes esportivos e políticos dos Emirados Árabes Unidos, reforçando Dubai como sede do evento e o papel da cidade no cenário global do futebol. A FIFA confirmou que está estudando uma mudança histórica na regra do impedimento no futebol, com a possibilidade de alterar o critério atual para favorecimento ofensivo, inspirado na chamada regra Wenger, que permitiria que um atacante só seja considerado impedido se estiver completamente à frente do último defensor, e não apenas uma parte do corpo à frente como hoje. A proposta está sendo avaliada com testes e discussões junto à International Football Association Board e podendo ser votada em março de 2026 e até aplicada já na Copa do Mundo de 2026. A ideia é tornar o jogo mais ofensivo e reduzir decisões milimétricas, com debates ainda sobre o uso de tecnologia e VAR mais avançado nas análises. A temporada nacional do futebol feminino no Brasil ganha novo formato e datas definidas pela CBF, com competições principais alinhadas ao calendário internacional e ampliação de clubes e jogos. Supercopa Feminina com jogo único em 8 de fevereiro entre campeãs nacionais de 2025, abrindo oficialmente a temporada. Brasileirão Feminino Série A1 de 15 de fevereiro a 4 de outubro, com 18 clubes, fase de turno único e mata-mata nas quartas em ida e volta, reforça vagas para fase finais e premiações maiores. Série A2, 14 de março a 19 de setembro. 16 equipes em turno único e mata-mata com 4 acessos à elite. Série A3, 21 de março a 5 de setembro. 32 clubes em turno e retorno, oitavas em diante com mata-mata, 4 acessos à A2. Copa do Brasil Feminina, 22 de abril a 15 de novembro, com fases eliminatórias e confrontos de ida e volta a partir das quartas. O calendário também inclui competições de base e está sendo preparado para fortalecer a preparação rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027 a ser sediada no Brasil. O Fortaleza anunciou o fim das atividades do futebol feminino profissional a partir de 2026, mesmo com a equipe garantida na Série A1 do Campeonato Brasileiro, após campanha histórica em 2025. O clube explicou que, por determinação da SAF, a modalidade foi descontinuada devido à restrição orçamentária e à impossibilidade de manter o projeto dentro dos parâmetros financeiros exigidos, intensificada após o rebaixamento do time masculino para a Série B. A decisão surpreendeu atletas e profissionais e a CBF ainda definirá quem ocupará a vaga aberta na elite feminina nacional. O Danúbio do Uruguai anunciou oficialmente a contratação do atacante argentino Darío Benedetto, de 35 anos, que chega ao clube para a temporada de 2026 após rescindir com o Newell's Old Boys e um período sem marcar gols em seus últimos clubes. Benedetto, com passagem de destaque no Boca Juniors e experiência internacional, foi apresentado como novo reforço do Danúbio e terá a missão de relançar sua carreira e liderar o setor ofensivo uruguaio. A Federação Internacional de Futebol de História e Estatística divulgou o ranking dos melhores clubes da América do Sul em 2025 e o top 3 foi totalmente brasileiro. Flamengo em primeiro com 400 pontos, seguido por Palmeiras em segundo, 378 e Fluminense em terceiro, 314, à frente de grandes equipes do continente. O Botafogo ficou em quarto e o melhor estrangeiro no top 10 foi o Racing da Argentina. A lista considera desempenho em competições nacionais e internacionais entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, com votação de especialistas em futebol de 120 países. Flamengo, Palmeiras e Fluminense também figuram entre os melhores do ranking mundial de clubes da Federação Internacional de Futebol de História e Estatística. O ex-jogador Denilson vai realizar um sonho antigo ao ganhar uma chance como apresentador na TV Globo em 2026, comandando seu primeiro programa solo esportivo pensado para aquecer o público para a Copa do Mundo, em exibição semanal a partir de março na GE.TV e no Sport TV, com o título provisório de Sexta Estrela. Além disso, ele integrará a equipe de transmissão da Globo para os jogos da seleção brasileira no Mundial, reforçando a cobertura com sua experiência nas 4 linhas. A ESPN comemorou um crescimento expressivo de audiência em 2025, alcançando 45 milhões de pessoas, segundo dados do Kantar Ibope. Um avanço de cerca de 15% em relação ao ano anterior, na medição de alcance geral. O
canal também registrou recordes de audiência em transmissões de grandes eventos, como Libertadores e NBA, e ampliou sua presença digital com transmissões no YouTube e forte engajamento em plataformas online, reforçando sua liderança no mercado esportivo. O Maracanã está passando por manutenção completa do gramado durante a pausa do futebol, com o campo sendo raspado e iniciado um processo de revitalização após receber 73 jogos na temporada de 2025, para deixá-lo em melhores condições para o calendário de 2026. A intervenção visa recuperar vigor, uniformidade e resistência da grama, preparando o estádio para o Campeonato Carioca, cuja terceira rodada está prevista para janeiro, e melhorar o padrão técnico avaliado com apoio de consultoria especializada. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias dos outros esportes, incluindo NBA, NBB, NFL, entre outros esportes. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para as notícias dos outros esportes aqui para você. No domingo da NBA, o Los Angeles Clippers venceu o Detroit Pistons por 112-99, com Kawhi Leonard brilhando, anotando 55 pontos e 11 rebotes. O Los Angeles Lakers bateu o Sacramento Kings por 125-101, com destaque para Luka Doncic, autor de 34 pontos. Em outro confronto emocionante, o Washington Wizards superou o Memphis Grizzlies por 116-112, com Alexandre Sarr marcando 20 pontos e pegando 9 rebotes, mostrando seu potencial na liga. Pela NBA, Jaylen Brown anotou 37 pontos na derrota do Boston Celtics por 114-108 para o Portland Trail Blazers, estendendo sua sequência para 9 jogos seguidos com 30 ou mais pontos, igualando o recorde de franquia que só Larry Bird havia alcançado na história dos Celtics nos anos 1980. Apesar da marca histórica, o Boston viu falhas no final da partida, incluindo desperdícios e queda no aproveitamento de 3, e acabou perdendo o confronto. Brown ainda foi nomeado jogador da semana no leste, após média de 32,7 pontos recentemente, reforçando seu impacto nesta temporada. Na rodada desta segunda no NBB, Franca venceu Rio Claro por 82-74, com Jorginho liderando a equipe com 21 pontos. Já Brasília superou Bauru por 71-66, graças aos 15 pontos de Facundo Corvalan. Cruzeiro levou a melhor sobre o Fortaleza por 86-78, com Isaac Thornton marcando 20 pontos e sendo decisivo no final. O São José derrotou o Osasco por 92-73, com Douglas contribuindo com 18 pontos. O Pinheiros passou fácil pelo Pato Basquete por 94-67, com o Ian Barbosa se destacando com 16 pontos. O Minas bateu o Unifacisa por 107-102, em partida equilibrada, com o Jordan Williams liderando com 28 pontos. O Corinthians venceu o União Corinthians por 88-76, com Lucas Cauê anotando 21 pontos, enquanto o Flamengo aplicou 104-71 no clássico contra o Botafogo, com o argentino Negrete contribuindo com 19 pontos. Por fim, o Mogi superou o Caxias do Sul por 71-56, com Charles Hinkle somando 16 pontos. Com esses resultados, Pinheiros e Flamengo seguem na liderança, ambos com 17 vitórias e apenas 2 derrotas. No Sunday Night Football pela NFL, o San Francisco 49ers venceu o Chicago Bears por 42-38 em um duelo eletrizante no Levi's Stadium, mantendo viva a corrida pela melhor campanha da NFC. Brock Purdy foi decisivo, contabilizando 5 touchdowns entre passes e corridas, e Christian McCaffrey ainda contribuiu com mais de 180 jardas totais de ataque na vitória dos 49ers. Do lado dos Bears, o jovem Caleb Williams terminou com 330 jardas e 2 touchdowns, liderando um forte ataque que quase virou no fim, mas vê suas chances de topo da conferência diminuírem. A defesa dos Bears cedeu pontos importantes nos momentos finais, enquanto o São Francisco segurou no último lance para garantir a vitória e seguir vivo pelo top seed da NFC. Pelo topo, da divisão, da NFC. O New York Giants brilhou com o retorno perfeito que terminou no touchdown mais longo da temporada da equipe. O cornerback Deontay Banks retornou um kickoff por 95 jardas para touchdown, ampliando a vantagem no triunfo por 34-10 sobre o Las Vegas Raiders. As 95 jardas foram decisivas e marcaram o primeiro touchdown de retorno da carreira de Banks, também o mais longo dos Giants em 2025, mostrando a importância das jogadas especiais no placar.
Os confrontos decisivos da semana 18 da NFL foram oficialmente confirmados, com rodada final marcada para sábado e domingo, 3 e 4 de janeiro de 2026. A programação abre no sábado com Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers às 6h30 da tarde, horário de Brasília, na cidade de Tampa, em duelo que pode definir o campeão da NFC Sul. Em seguida, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, às 10 da noite, valendo a liderança da NFC Oeste e a melhor colocação de conferência. No domingo à noite, o encerramento da temporada regular será com Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, no Sunday Night Football, às 10h20 da noite, em Pittsburgh, em duelo decisivo pelo título da AFC Norte e a última vaga nos playoffs. Esses jogos têm implicações diretas em divisão, classificação e vaga nos playoffs. No Birmingham Bowl da NCAA, futebol americano universitário, realizado nesta segunda-feira em Birmingham, Alabama, o Georgia Southern venceu o Appalachian State por 29-10, confirmando o triunfo no duelo de rivais do Sun Belt Conference. Georgia Southern dominou o jogo com boas corridas e um ataque equilibrado, enquanto o Appalachian State não conseguiu reagir e terminou com o placar desfavorável. A vitória marcou mais um triunfo de Georgia Southern na temporada pós-temporada 2025. A partida teve destaque para a sólida performance coletiva de Georgia Southern e terminou com vantagem clara no placar final. Fórmula 1. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto celebrou o reconhecimento que tem recebido no paddock da Fórmula 1, destacando que sabe o trabalho que está fazendo, mesmo diante das limitações do carro da Sauber em 2025. Bortoleto comentou que é gratificante ser valorizado por colegas, equipe e fãs, ressaltando o esforço e a evolução demonstrados ao longo da temporada, especialmente após a melhoria de desempenho a partir do GP da Espanha. O novato também falou sobre a experiência inesquecível de correr em casa no GP de São Paulo e o carinho da torcida brasileira, apesar dos desafios naquele fim de semana. Ele encerrou o ano confiante para 2026, agora com a equipe que se transformará em Audi, animado com um novo projeto e as oportunidades à frente. Mark Rushbrook, diretor da Ford Racing, admitiu que existe um certo nervosismo nos bastidores com o desenvolvimento do novo motor da Red Bull para a temporada 2026 da Fórmula 1, destacando que tudo só será realmente confirmado quando a unidade de potência for testada em pista nos treinos de inverno em Barcelona. Ele garantiu que o projeto está dentro do cronograma e que as metas internas foram alcançadas, mas ressaltou que simulações e testes em laboratório não substituem o desempenho real na pista, onde o trabalho dos últimos 3 anos será posto à prova. Rushbrook também explicou que o foco atual está em potência, desempenho, confiabilidade e dirigibilidade, etapas essenciais antes da estreia oficial das novas regras. Apesar do otimismo, a equipe reconhece que ainda há incógnitas até os primeiros testes reais. Nesta segunda-feira, 29 de dezembro, data que marcou os 12 anos do grave acidente de esqui que mudou a vida do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, sua esposa Corina Schumacher fez um raro desabafo nas redes sociais. Ela afirmou que sente falta do marido todos os dias, mas destacou que ele está aqui, diferente, mas aqui, cercado pelo amor da família, incluindo os filhos e o pai dele, mesmo sem aparições públicas desde 2013. A condição de saúde de Schumacher continua mantida em sigilo pela família, que tem preservado sua privacidade ao longo dos anos. A mensagem emocionou fãs e reforça o vínculo e a luta diária da família frente às adversidades desde o acidente nos Alpes franceses. A Ferrari encerrou a temporada 2025 da Fórmula 1 sem vencer nenhum grande prêmio, completando o campeonato sem vitórias e terminando em 4º lugar no Mundial de Construtores, resultado abaixo das expectativas da equipe de Maranello. O SF25 sofreu com a falta de desempenho e inconsistências, levando a decisões técnicas difíceis e até a opção de priorizar o desenvolvimento do carro de 2026 bem antes do fim da temporada. Pilotos como Charles Leclerc somaram alguns pódios, mas nada que revertesse o jejum de triunfos. A escuderia amarga um dos anos mais frustrantes de sua história recente, intensificando a pressão interna e a expectativa por um desempenho significativamente melhor no próximo ano.
A Band confirmou em vídeo promocional a equipe que vai transmitir a Fórmula Indy na TV aberta a partir da temporada 2026, no retorno da categoria emissora depois de 6 anos. Entre os nomes divulgados estão Jefferson Kern na narração, com os comentários de Felipe Giafone, Max Wilson e Thiago Mendonça, além de Reginaldo Leme participando da equipe especializada em automobilismo. A formação foi revelada antes do anúncio oficial e chama atenção pela ausência de Sérgio Maurício, que não fará parte da cobertura. A iniciativa integra a estratégia da Band de ocupar o espaço deixado pela Fórmula 1 em sua grade esportiva, com transmissão de ao menos 8 corridas em TV aberta, incluindo as 500 milhas de Indianápolis. Um incêndio de grandes proporções consumiu na noite de domingo a casa dos pais do piloto da NASCAR Cup Series, Denny Hamlin, em Stanley, Carolina do Norte, deixando uma pessoa morta e outra hospitalizada com ferimentos graves. O fogo começou por volta das 6h19, horário local, e levou mais de 2 horas para ser controlado pelos bombeiros, enfrentando dificuldades por falta de hidrantes na área rural. Autoridades confirmaram que a residência pertencente à família e ligada a Hamlin ficou parcialmente destruída e segue sob investigação para determinar a causa do incêndio. A identidade das vítimas não foi divulgada e Hamlin ainda não se manifestou publicamente sobre a tragédia. A comunidade do automobilismo lamentou o episódio e presta solidariedade à família neste fim de ano. A piloto brasileira Bruna Tomazelli foi anunciada como o primeiro nome confirmado pela equipe SG28 Racing para a temporada 2026 da Stock Car Pro Series, entrando na principal categoria do automobilismo nacional ao lado da elite das turmas de turismo. A catarinense de Caibe chega a Stock Car após passagens por categorias como Fórmula Renault, Fórmula 4, W Series e Stock Light, onde já demonstrou talento e competitividade. A confirmação de Tomazelli marca a retomada da presença feminina no grid completo, algo que não ocorria desde 2018 na Stock Car. A piloto celebrou a oportunidade como um verdadeiro presente de Natal e agora foca na preparação física e técnica para a próxima temporada. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias dos outros esportes, incluindo aqui o tênis e também uma notícia sobre o boxeador Anthony Joshua, um acidente dele, nós vamos falar sobre isso aqui, né, no próximo bloco. Além da São Silvestre e também a agenda esportiva do dia. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. E voltamos aqui com o último bloco do Visionário Esportes. Já tem notícias da agenda esportiva, né? Tá? A agenda esportiva do dia de hoje, já, tá? Mas vamos às últimas notícias dos outros esportes. O tenista brasileiro João Fonseca decidiu manter sua base de treinos no Rio de Janeiro, em vez de deslocar sua estrutura de trabalho para o exterior, enquanto se prepara para a temporada 2026 do circuito ATP. Com 19 anos e entre os mais bem colocados no ranking mundial, ele se concentra em fortalecer a preparação física e técnica, já que o calendário do próximo ano terá mais adversários de alto nível e jogos exigentes, segundo seu técnico Guilherme Teixeira. A escolha pelo Rio busca equilibrar a rotina de viagens com um ambiente estável e próximo da família, considerado importante para o desempenho no circuito profissional. Fonseca inicia um novo ciclo competitivo já entre os cabeças de chave nos torneios de preparação ao Australian Open. Após perder por duplo 6-3 na Batalha dos Sexos em Dubai para Nick Kyrgios, a número 1 do mundo Aryna Sabalenka rebateu as críticas à exibição e disse não entender a negatividade em torno do evento, afirmando que ele ajudou a atrair mais atenção para o tênis e que não foi uma afronta ao esporte feminino. Apesar dos comentários sobre o formato e comparações com o duelo histórico de 1973, ela defendeu que a partida trouxe entretenimento e visibilidade positiva ao tênis. Sabalenka também destacou que deu uma grande luta em quadra e quer uma revanche, dizendo que agora conhece melhor as táticas e fraquezas do adversário e pode fazer um jogo ainda melhor no futuro. Continua polêmico isso aqui, né? O para-atleta gaúcho Luiz Gustavo transformou uma tragédia pessoal em motivação para o esporte, após perder as pernas em um ataque criminoso e ser atropelado por um trem, episódio que o levou a uma longa recuperação e mudança de vida. Em vez de desistir, ele se encontrou na calistenia e depois no fisiculturismo, treinando em casa e superando desafios físicos e emocionais para competir. Em 2025, Luiz conquistou o título na categoria iniciante da IFBB em Porto Alegre, marcando sua estreia vitoriosa na modalidade, né?
Sua história é vista como exemplo de superação, resiliência e inspiração, mostrando como o esporte pode ser ferramenta de transformação pessoal e social. Vamos aqui à notícia que eu citei anteriormente do Anthony Joshua, né? O ex-campeão dos pesos pesados Anthony Joshua ficou ferido em um grave acidente de carro na Nigéria, na Lagos Ibadan Expressway, enquanto passava férias no país, mas segue em condição estável após atendimento médico. A colisão, que envolveu o SUV em que ele estava, resultou na morte de 2 pessoas próximas a ele, identificadas como Latif Latz Ayodele e Sina Gami, seus treinadores e amigos íntimos. Equipe e autoridades locais confirmaram que o carro perdeu o controle, colidindo com um caminhão estacionado, e que Joshua foi levado ao hospital com ferimentos leves. A notícia chocou o mundo do boxe e gerou homenagens às vítimas, com mensagens de solidariedade à família do atleta e às dos mortos. A causa do acidente segue sob investigação pelas autoridades rodoviárias nigerianas. Inclusive o Jake Paul, né, que foi o último adversário do Anthony Joshua, também deixou a sua mensagem para ele, né, e para os treinadores, né, que morreram. Então, nossa solidariedade aí também ao Anthony Joshua, boxeador aí. A 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, prova de rua mais tradicional do Brasil, celebra um século de história neste 31 de dezembro em São Paulo, com recorde de mais de 50 mil inscritos de dezenas de países. A prova nasceu em 31 de dezembro de 1925, idealizada pelo jornalista Casper Libero após uma viagem a Paris, e teve 48 atletas largando no Parque Trianon para percorrer cerca de 8,8 quilômetros pelas ruas da capital paulista. O vencedor daquela primeira edição foi o brasileiro Alfredo Gomes, que completou o percurso em 23 minutos e 19 segundos, deixando seu nome na história da corrida. Gomes já havia se destacado por ser o primeiro atleta negro a representar o Brasil em uma Olimpíada, nos Jogos de Paris em 1924. A São Silvestre cresceu ao longo das décadas, tornando-se um ícone do atletismo nacional e internacional, reunindo amadores e profissionais em fim de ano. 3 grandes nomes da história da Corrida Internacional de São Silvestre foram homenageados e oficialmente incluídos no Hall da Fama durante cerimônia realizada nesta segunda-feira na Expo São Silvestre, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A portuguesa Rosa Mota, maior campeã da prova com 6 vitórias consecutivas entre 1981 e 1986, teve suas pegadas imortalizadas, assim como os brasileiros Carmen de Oliveira, primeira vencedora nacional após a internacionalização em 1995, e Marilson dos Santos, tricampeão nos anos 2003, 2005 e 2010. As placas com as marcas dos pés dos 3 se juntam à do queniano Poltergar, primeiro a ser homenageado no espaço dedicado aos que fizeram história na tradicional corrida de rua. Chegamos ao momento da agenda esportiva do dia, deste dia 30 de dezembro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá, começamos com a Copa Africana de Nações. Às 15:01 da tarde tem Uganda e Nigéria com transmissão do Band Esportes. E às 15:04 tem Benin e Senegal, também com transmissão do Band Esportes. Tem futebol inglês, tem a Premier League. 4:30 da tarde tem Burnley e Newcastle com transmissão da ESPN 2. No mesmo horário tem Chelsea e Bournemouth, transmissão da ESPN. No mesmo horário também tem Nottingham Forest e Everton no Disney Plus. Tem no mesmo horário West Ham e Brighton, transmissão do canal do YouTube da ESPN Brasil. 5:15 da tarde tem o jogão Arsenal e Aston Villa, valendo liderança aí. Transmissão na ESPN 4. E no mesmo horário tem Manchester United e Wolverhampton, transmissão no X Sports e no Disney Plus. Tem campeonato escocês às 5 da tarde, Motherwell e Celtic, transmissão no canal GOAT e OneFootball. 12:30 tem campeonato saudita com Al Ahly e Al Fahira, transmissão no canal GOAT e Sport TV. Às 2:30 da tarde tem Al Ettifaq e Al Nasser, canal GOAT e Sport TV 2. Basquete, 10 da noite tem NBA, Memphis Grizzlies e Philadelphia 76ers, transmissão no Prime Video. 00:30 tem Los Angeles Lakers e Detroit Pistons, também com transmissão do Prime Video. 9 da noite tem Hockey, NHL, com Florida Panthers e Montreal Canadiens, transmissão na ESPN 2. Futebol americano universitário, 4 da tarde tem Louisiana Tech e Coastal Carolina, transmissão na ESPN 3. Às 7:30 da noite tem Illinois e Tennessee, também com transmissão da ESPN 3. E às 11 da noite tem TCU e USC,
transmissão no Disney Plus. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Que alegria encerrar este ano ao seu lado, compartilhando informação, fé e esperança. A palavra que nos acompanhou hoje está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Hoje refletimos sobre 2026, um ano de fortalecimento das nossas raízes. Deus nos chama a encerrar um ciclo e iniciar outro com fundamentos sólidos, fé madura e coração alinhado com sua vontade. Raízes profundas nos sustentam nos dias difíceis, que nos mantêm firmes diante das mudanças e nos permitem gerar frutos no tempo certo. Que o novo ano seja marcado por crescimento interior, decisões sábias e uma caminhada cada vez mais enraizada em Cristo. Quando as raízes estão fortes, o futuro floresce. Você pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, e também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina. Atenção, nas frequências AM 1040 Hz, FM 102,9 e ondas curtas. E pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues. Agradeço de coração por toda a audiência, carinho e parceria ao longo deste ano. O Visionário Esportes agora entra em recesso e volta na segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, já no novo ano, se Deus quiser. Feliz Ano Novo! Que 2026 seja um ano de fé renovada, saúde, paz, conquistas e raízes ainda mais firmes em Deus. Até breve e que o Senhor abençoe cada passo da sua caminhada. Valeu!